Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando para casa. Tentei fazer, gente, a live ontem no YouTube, mas deu um probleminha. Mas eu vou deixar salva essa, tá? Lá no YouTube. Então depois, quem quiser assistir completa, vai estar lá no YouTube também. Certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui o pessoal começar a entrar. Ontem, para quem não esteve presente, eu dei só uma pincelada assim sobre os assuntos que a gente ia abordar hoje, né? Hoje e amanhã, no caso. Então, sejam muito bem-vindos. É sempre uma honra ter vocês aqui comigo. É muito bom a gente poder compartilhar, né, tudo isso. Eu gosto muito dessa coisa do compartilhar, essas oportunidades que a vida dá para a gente poder repassar nossas experiências, né? Ajudar outras pessoas que também estão nesse caminho. E é isso. Então vou começando aqui, o pessoal vai chegando e a gente vai dando continuação, né, dando continuidade. Então, gente, eu vou tirar aqui a música um pouquinho. Esses 3 dias, essa ideia que eu tive, na verdade, foi uma inspiração, um momento de inspiração que me veio, né, para falar sobre esses temas. Eu vou a partir de agora intensificar um pouco mais, falando sobre todas essas minhas questões, os meus estudos, o que deu certo para mim, o que não deu, coisas que eu experimentei em mim, que deram super certo na minha concepção, pelo menos é o que eu penso, deu muito certo. Então eu quero repassar tudo isso para vocês, né, de uma forma mais tranquila, sem muito enfeite, sabe? Falando de uma forma mais compreensível, mais não usando tantas palavras rebuscadas, oi Igor, bem-vindo. Utilizando termos que são mais acessíveis, né? Que a gente tem mais contato, digamos assim. Então, para quem está começando nesse processo todo, para quem já está no caminho, entendendo que é um continuado, sempre contínuo, não é algo que você chega em algum lugar e acabou ali. Na minha concepção, sempre você tem que dar, quanto mais... tipo assim, quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, quanto mais você observa, pratica, mais coisas aparecem para que você... Só que é como se mudasse de nível, né? Como uma escola mesmo. E a gente começa no jardim de infância, depois primeira série, e vai até uma faculdade, depois da faculdade vem pós. Então é mais ou menos esse esqueminha que a vida apresenta pra gente aqui. E não existe nada pior para quem estudou. Eu nunca repeti um ano assim, mas eu sei que tinham amigos meus que falavam isso. Vai desbloqueando. Existiam amigos meus que repetiam de ano e de repente ele se via coleguinha de criança, de pessoas que eram mais jovens do que ele, e ele grandão ali na sala, no meio de um monte de criança, sabe? Então, para evitar esse desconforto, recomenda-se que a gente comece a buscar esse crescimento, buscar esse amadurecimento, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. E quando você faz isso, você vai para a série certa, com os coleguinhas certos, né? Não certos, não seria o termo, mas assim, os coleguinhas mais apropriados para o teu nível, né? O teu nível mental, teu nível emocional. Claro que sempre vai ter aquele coleguinha que vai puxar a tua cadeira, que vai te dar beliscão. Isso é normal, tá?
não pensem que quando a gente cresce a coisa muda de padrão, né? O tipo de bullying fica diferente, mas assim, o que a gente vê com tudo isso? O que é que a gente aprende com tudo isso, com toda essa vida que tem aí na nossa frente, com todas essas oportunidades, essas experiências, essas sensações? O Igor comentou aqui, a gente vai se encontrando externa e principalmente internamente. Sim, e você começa a atrair, né, as pessoas certas para o seu momento. Então você serve, nós somos como imã, né? Somos imã tanto para pessoas como para situações. Então, por isso essa coisa da responsabilidade ser nossa, né? Assumir as rédeas significa isso. E nisso tudo entra aquelas perguntinhas que eu coloquei, né? Quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou? Quando nós começamos esse caminhar, que começamos a fazer essas perguntas, as respostas vão vir. Nem sempre vão vir de uma forma clara. Então, cabe a nós estarmos abertos para perceber quando essas respostas chegam. E essas respostas podem chegar de qualquer forma. Elas podem vir através de outras pessoas, podem vir através de situações, coisas nem sempre tão agradáveis ou agradáveis, de acordo com a forma como você vê, né? Porque, na verdade, assim, tudo que acontece pra gente, essa questão de julgamento, né? Se é ruim, se é bom, se é pesado ou não, algo muito ruim, muito pesado, tudo isso que acontece é uma forma de como você vê, né, a situação, são os seus olhos. Quando o Gandhi falava, seja a mudança que você quer ver no mundo, é isso. É você enxergar esse mundo com um outro olhar. Sair do vitimismo, de achar que, ó céus, ó vida, ó mundo, ai que vida, essa vida que acaba comigo, né? Como eu sofro, fica a disputa para ver quem sofre mais. Ah, eu tenho mais dor do que você, não, eu sofro mais do que você. Então, assim, e quando você percebe tudo isso, quando você começa a compreender, as coisas que vão vindo vão ficando mais amena. As dores já não doem tanto, porque você já não se identifica tanto com aquelas dores, né? E aí entra a questão parapsíquica nesse meio. Parapsiquismo, mediunidade, tá? É a mesma coisa, só muda o nomezinho. Existem pessoas que elas são mediadores, né? Elas servem de antena, elas captam determinadas coisas que estão em um outro plano. Podem ser ideias, podem ser sensações também. Então, muitas vezes a gente passa por determinadas coisas que nem sempre são nossas, tá? Então, por isso o ideal você ter a questão do autoestudo, do autoconhecimento, para que você entenda o que é seu ou o que não é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Estou em um ambiente, toda vida que eu vou naquele lugar me dá dor de cabeça. Então comece a observar. Peraí, mas por que essa dor de cabeça? O que é que acontece? O que é que tem nesse local? Vou dar um exemplo aqui, uma experiência minha, tá? Muitas vezes nós falamos de ambientes, né? Tem ambientes com natureza, sempre é muito bom, né? Sempre tem algo muito interessante de relaxamento e tudo. Será? Pois é. Estou aqui para dizer que não é bem assim. Vamos lá. Eu morei um tempo, quando eu morava na Itália, eu morei em uma cidade que ficava numa montanha. E nessa cidade tinha um parque. Nesse parque era belíssimo, tinha árvores enormes, frondosas, aquela coisa mais linda. O ambiente era lindo. Eu não me sentia bem quando eu chegava lá. Eu entrava e me sentia sufocada, me dava dor de cabeça, era colocar o pé lá dentro. E eu fiz isso, fui várias vezes para fazer o teste, né? Porque o teste, quando a gente fala de ser pesquisador, é isso. Então eu fui várias vezes para poder realmente entender que aquilo era do jeito que eu estava pensando.
Então eu fui uma vez, fui duas vezes, fui três. Quando chegou na quarta, quinta vez que eu vi que realmente acontecia. Então, mas tem um porém, não é que você tem que ter cuidado, porque às vezes o seu subconsciente ele já vai preparado para aquilo ali. Então opa, eu estou indo para tal lugar, vou ter dor de cabeça. Então você tem que ter cuidado com isso também, tá? Procurar ser o mais neutro possível nessa situação. Uma coisa que me ajuda muito em tudo isso é a questão da meditação, né? De ter esse contato com esse silenciar da minha mente, esse silenciar dos pensamentos, né? Por aí. E aí eu cheguei nesse ambiente, cheguei lá, digo, não tem condições não, vamos investigar. E aí eu tinha umas amizades com as vovozinhas, assim, os vovozinhos já bem, né, bem pra lá de tipo 80 anos, 90 anos, um pouquinho mais às vezes. E aí eu conversando com eles, eu conversei com uns 2 ou 3 que eram amigos que eu conhecia bem, e eles me disseram o seguinte: aquele ambiente, aquele parque, aquelas árvores ali com as quais eu não me dava tão bem, era porque na época da guerra vários soldados cometeram suicídio naquele ambiente. Então por isso a energia do ambiente não eram as árvores em si, tá, gente? Não era a natureza mesmo, era a energia que ficava circundando aquele ambiente. Muitas vezes, algumas daquelas consciências ainda ficam presas. Por isso, a questão da lucidez é tão importante. Você ter essa lucidez enquanto você está por aqui. Porque quando você sair daqui, tipo assim, acreditando ou não, tá? Eu estou partindo aqui do pressuposto que todos vocês acreditam em vida pós-vida, né? Que tem uma continuação. Então, muitas vezes, quando você não trabalha essa questão do apego, essa questão do medo, né, de deixar tudo isso aqui e partir para um outro. Então, assim, eu acho que é mais fácil aceitar, né? Já que então vamos resolver logo isso. Então, quando você se percebe, muitas consciências, quando se percebem em uma outra dimensão, percebem que, tipo assim, tem uns que não sabem nem que morreram, para começo de história, né? Tem uns que estão por aqui vivendo normalmente, achando que estão vivendo normalmente, dentro da casa, fazendo algumas coisas. Então, essas consciências não têm lucidez. E para você ter essa lucidez quando você morre, é bom você praticar essa lucidez em vida, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas que é maravilhosa para te ajudar nisso, a questão da projeção astral. Ela te dá essas ferramentas para que você, quando você estiver aqui, né, estiver acordadinho, estiver caminhando. Quer dizer, eu acho que eu estou caminhando, que eu estou acordada. Penso eu. Mas isso é uma outra coisa. Então, assim, o parapsiquismo, ele começa a ser trabalhado para isso. Não é só para... Tem muita gente que aquela coisa de ficar preso tipo assim, tem que ter, né, aquela cena, tem que ter os arrepios, tem que ter aquela pessoa tremendo, nada contra, tá? Cada um trabalha da forma que quer, mas assim, eu acho isso desnecessário. Todo o teatro, né, que é necessário ser feito para que as pessoas possam acreditar naquilo ali. Então, por exemplo, existem muitas consciências como preto velhos, como consciências que fala até um português errado, um português esdrúxulo, vós, nós, aquela coisinha assim meio, né, falando diferente. Pois geralmente essas consciências são consciências que já estão em um nível bem elevado. Elas fazem isso para quê? Para que não cause um certo incômodo, porque vai causar um incômodo. A luz delas incomoda. Quando você está em um ambiente escuro, que você acende uma luz, geralmente dá aquele incômodo, né? Você não consegue ficar de olho aberto muito tempo. Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa.
E quando a gente trabalha esse parapsiquismo, quando a gente trabalha essa nossa lucidez, tudo isso a gente começa a perceber que é tudo mais tranquilo, que é tudo muito mais... que não precisa ter tanto fogos de artifício, tanta coisa, que na verdade não, sabe? Quanto mais evoluída a criatura é, a consciência é, menos ela precisa aparecer, tá? Menos ela quer aparecer. Então, existem alguns graus de parapsíquicos. Por exemplo, existem pessoas que são médiuns, que são parapsíquicos, que canalizam. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Pessoal, se quiserem fazer pergunta aqui, fica à vontade, tá? Esse termo de canalizar, né? Canalizar mensagens. Nada mais é do que são pessoas que estão em um nível de mais sensibilidade, que se predispõem a auxiliar de uma forma consciente. Aquela Dilma, por exemplo, na adolescência, que incorporava... o Wellington colocou aqui tudo certo, né? Formas de acesso para algumas pessoas. Sim, claro. Então, assim, aquela Dilma, quando incorporava, que não sabia, que ficava agindo igual uma louca, com raiva de todo mundo, muitas vezes não tinha sequer consciência do que tinha falado, do que tinha feito. Então, vê como a coisa é muito mais... devemos ter muito mais cuidado, principalmente quando a gente percebe que tem essas sensibilidades. Então começa a se olhar melhor. Eu sempre, quando chego perto de pessoas doentes, eu sinto que minha mão começa a esquentar. Quando eu chego próximo a pessoas que estão muito desequilibradas, com muita raiva, eu começo a sentir uns arrepios, meu coração dispara. Então são sintomas, são coisas que o teu corpo te avisa, que é o que nós chamamos, o pessoal da Conscienciologia chama de sinalética, tá? Essas sinaléticas são esses sinaizinhos, como eu já falei em outras lives aqui, quando tem alguma consciência que está meio adoecido próximo de mim, precisando de ajuda, eu sinto uma dor na têmpora esquerda. Então eu já sei que essa dor na têmpora significa isso. Então eu já fico de olho quando aparece a dorzinha, claro, descartando o físico, né? Primeiro vai no médico, tá sabendo que aquela dorzinha não é nada física? Aí sim, aí começa a pensar em uma outra forma. É simples, como falamos, sim, Wellington, porque chega dessa coisa de enfeitar muito, tudo é simplicidade, gente, é trazer essa simplicidade, parar de colocar a espiritualidade como algo muito, algo muito, né, do outro lado, o pessoal do outro lado, cara, somos nós, só que a gente está nessa dimensão física, essa é a diferença. Depois que a gente vai para uma outra dimensão, essa coisa de cima e embaixo, esquece. É aqui. As dimensões se confundem, elas se mesclam, tá? Então, é você entender que essa forma de pensar, essa forma de sentir, essa forma de falar sobre a espiritualidade, não precisa ser algo... eu não preciso, porque é um amparador, porque o mentor, seja lá com o nome que você quiser dar, que na verdade são só nomes, né? A gente aqui precisa disso ainda para se comunicar, para entender as coisas. Então, o amparador, por exemplo, é um amigo meu, é alguém com quem eu já convivo há muito tempo, sabe? Então, por que é que eu preciso o senhor, a senhora? Claro, o respeito, gente, na minha concepção, eu conheci muitas pessoas que mandavam alguém ir para aquele lugar chamando de senhor e senhora. Então, para você ver que essa coisa da palavra, sabe, esses termos todos aí, sabe, é o que você sente, é o que você tem dentro de você. Então, o cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você absorve, né? Com o que você vê, com o que você cheira também. Então, são todos os sentidos. A gente ainda é muito físico, ainda está muito nessa dimensão. Então, a gente precisa disso tudo, né? E aí, voltando para essa coisa parapsíquica, observar todo esse passo a passo, né? Eu vou trazer esse assunto aqui mais vezes, tá? Para a gente falar mais sobre isso.
Porque existem muitas coisinhas que nos auxiliam a entender muita coisa. Por exemplo, existem sensações que temos que nem sempre nossas próprias dores acabam sendo o que expressamos, sim, e descontamos nos outros, né? Como se o outro fosse saco de pancada, e aí o que eu estou sentindo, e muitas vezes, gente, acontece isso, tá? Comigo acontecia. A incorporação me deixava tão apagada, porque essas consciências que chegavam, elas sempre vêm por afinidade, tá? Ou afinidade, ou porque você tem desenvolve um trabalho de assistência e você é utilizado mesmo. Tipo assim, o médico sempre o doente não vai até o médico, é basicamente isso. Então, existem consciências extrafísicas que se aproximam da espíritos, né? Que se aproximam da gente e ficam no nosso campo por 1, 2, 3 dias até. Por quê? Para aprender algo, para que nós aprendamos algo. Então sempre tem essa troca. Então parar de o mundo espiritual falou não sei o quê. Tem, no espiritual tem gente de tudo que é tipo também. Continua. Não é porque morreu que ficou bonzinho ou que virou santo. Não, você continua. O seu progresso continua ali, entende? Então, se você está fazendo M aqui, quando chegar no você vai continuar fazendo. É simples assim. Então, é ter essa consciência de que a coisa é simples, tá? Não é tão complicado assim, não. Então, quando você percebe todas essas coisas, né, essas sensações, por exemplo, mão que esquenta, coração dispara, como eu já falei aqui, diarreia, o que estamos a vibrar chamamos. Vibrar, vejo como o pensar. Na verdade, são etapas, né? Você pensa, você sente, pensou. Você sentiu, pensou. Na hora que você pensa, automaticamente o teu cérebro ele já emite aquela informação para a tua corrente sanguínea. E o seu sangue, que é 70%, seu corpo, a gente tem 70% no nosso corpo, né, de líquido. O sangue, ele é líquido e ele faz esse percurso levando para tudo que é célula, a informação. Então, e aí a gente vibra. Tudo é vibração. Então, você atrai consciências que estão no seu mesmo nível ali, vibratório. Você vai atrair... Pronto, vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil. Quando a pessoa tá na M, aí o que é que acontece? Você pode ver que fica acontecendo mais coisa ainda. A pessoa diz, meu Deus, o que é isso? Parece que quanto mais a coisa tá ruim, pior vai ficando. Sim, porque você entra nesse padrão vibratório. Entende? Acontece uma coisa ruim, você baixa a sua vibração. Automaticamente, você vai... Aí o cérebro começa a entender que aquilo é uma lei na sua vida. E aí você começa a sofrer mais ainda e começa a vir mais situações. Então, você tem como quebrar esse ciclo, tá? Essa é a boa notícia. Quando você assume essas rédeas, você consegue quebrar isso. Mas para isso você tem que estar consciente. Se você não está consciente, você não vai perceber nada disso, então de nada adiantou, então você vai ficar sofrendo sim. Sinto muito lhe comunicar, tá? A decisão é sua. A coisa está ali, é você quem enxerga ela como sofrimento, como bênção, é você quem vai compreender isso, né? Eu sei que não é fácil, eu estou dizendo aqui que é fácil não, tá? Não é fácil. Mas a gente consegue, a gente vai, é um trabalho de formiguinha. Você vai no seu dia a dia, você vai trazendo isso para você, tá? E a cada dia que passa, você vai ficando mais lúcido, vai começando a compreender melhor e vai começando a se defender melhor e vai começando a ajudar mais. Sim, esse é um ponto bem interessante. O Wellington colocou aqui, eu sou o criador. É o seguinte, existem as ideias, existe o mundo das ideias, existe o mundo das sensações, existe todo esse universo aí. E nós, quando nós estamos em uma determinada vibração, em um determinado momento, nós conseguimos captar aquela ideia. A ideia está aí para todos, tá? Mas tem um que está mais esperto, está mais ligado e vai lá e pega primeiro a ideia.
mas a ideia está aí para todos. Por isso que diz que o céu é para todos. É por isso, tá? A questão de você, como foi colocado aqui, o co-criador, né? Esse co-criar, na verdade, é você conseguir acessar essa nova versão, essa nova, né? Esse novo ser que está aí, né? Que está aqui dentro, que não está em canto nenhum, está aqui. Então, o co-criar, eu digo que ele é mais um acessar, tá? Você co-criar a sua vida, né? A sua realidade, é isso. É você acessar essa outra realidade que está aí também, né? A gente vive num mundo dual, então tá em todo canto, tem o bom, tem o ruim, tem o preto, o branco, e por aí vai. Então aproveita essa riqueza de coisa, vive. Isso é viver. Viver não é só como a gente tem a ilusão de ter que passar o dia trabalhando e ter que fazer isso e ter que correr para lá e para cá, e eu tenho que cuidar disso e tenho que fazer isso. Isso não é vida não, tá? Isso é sobreviver. Eu estou falando de viver intensamente tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Você sofre alguma coisa, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Por que é que eu estou sentindo isso, né? Vamos voltar para a questão parapsíquica e para a espiritualidade e também para a projeção. A questão da projeção, por exemplo, existe algumas coisas que nos auxiliam, né, a entender, a compreender o que é uma projeção, o que é um sonho, né? Existem vários sonhos lúcidos e por aí vai. A projeção, seguinte, todas as noites, querendo ou não, quando dormimos, só o corpo descansa, tá? A nossa consciência, o espírito, como queiram chamar, ela sai. Só que às vezes o que é que acontece? Nós estamos tão conectados a essa dimensão que o nosso corpo, nós temos vários corpos. Imagina uma cebola, né? Vocês já devem ter ouvido desse exemplo. Com aquelas camadas, pronto, ali são outros corpos além desse físico, né? Corpo mental, espiritual, energético e por aí vai. Tem várias denominações. Então entendam que esses corpos, por exemplo, quando você não está consciente, quando você não está nem aí para nada desse mundo aí, desse universo todo que a gente está falando aqui, geralmente acontece de você se deixar engolir, né, pelo local, pelo ambiente. Nem sempre as energias das pessoas estão legais, né? O ambiente está leve, nem sempre. Na maior parte das pessoas estão preocupadas, estão com medo, estão ansiosos, estão depressivos. Então tudo isso baixa essa frequência desse ambiente. E você está envolto nisso tudo, querendo ou não, você está nisso aí. Então o que é que acontece? A gente assimila tudo isso, né? Nós temos a tendência a assimilar, a trazer para a gente. Como nós somos energia, fica mesclando. Se eu me aproximo de alguém, automaticamente essas energias vão se mesclar. Eu recomendo aqui, assistam Profecia Celestina. Pronto, eles dão um exemplo maravilhoso do que é esse contato energético, tá? Então, muitas vezes, o ato sexual, por exemplo, o abraço, ele tem toda uma questão além só do físico, tá? Além do emocional, ele vai muito mais além. Então é bom a gente ter cuidado também com quem a gente se relaciona, né? Sexualmente falando, amigavelmente falando, é bom você ter esse cuidado. Então quando os seus corpos, quando ele fica muito pesado, dessa energia muito densa, o que é que acontece? Ao sair do corpo, a sua consciência ela fica meio adormecida. Meio não, totalmente. E aí o que é que acontece? Quando você está adormecido, você automaticamente vira um PF. É um prato feito mesmo, tá? Foi isso que vocês entenderam mesmo. Você vira um PF para essas consciências. Que na verdade não é uma consciência muito má, muito desequilibrada. Ela está em desequilíbrio. Ela não tem consciência, tá? Então
Se você trabalha as suas energias, se você cuida do que você pensa, do que você fala, do que você come, do que você bebe, se você tem cuidado com todos esses seus corpos, a tendência é que você consiga ficar mais leve, consiga, quando o corpo físico adormecer, você consegue sair desse teu corpo com um pouco mais de lucidez, né? Claro que nessa dimensão aqui é complicado, a gente sabe disso, mas existem pessoas, existem pesquisadores que sim, conseguem sair do corpo lucidamente. Eu, no meu caso, eu não consigo ainda ter a projeção lúcida da saída, mas quando eu estou fora, eu já sei, eu consigo trazer a lucidez. Geralmente eu vou trabalhar, tá? Esse negócio de passear, não sei o que, vou estudar algumas vezes, mas na maioria das vezes é para trabalhar mesmo, para pegar no pesado. Porque tem essas profissões também lá, tá? Então eu trabalho na parte de resgate, né? Agora tá diferente, então a gente percebe até isso também, né? Da questão de você mudar o trabalho ele vai de acordo com o seu crescimento, de acordo com a sua evolução. Então é aquela velha história, o mais doente cuida do menos doente, simples assim, tá? Somos sugestionáveis, sim, somos sim, mas essa coisa do sugestionável também você pode também ter um certo controle sobre isso, né? Quando você tem o autoconhecimento, você consegue saber o que é, se aquela ideia é tua, porque tem uma outra coisa, gente, também. Muitas vezes você tá aqui, acontece de você tá aqui e vem uma ideia assim do nada. Tipo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não levem a mal quem utiliza isso, não leve a mal. Não tenho nenhum preconceito contra nada disso. Mas assim, tá aqui, aí vem aquela vontade assim, ai, vou tomar uma. Vontade de tomar uma. Do nada chega essa vontade assim. Se você começa a perceber, que você começa a se estudar, começar a entender que você não bebe, você não gosta tanto de bebida assim, de onde é que veio essa vontade? Entende? Percebe que tem coisinhas assim que você, é o que a gente chama de você ser pensado, tá? Essas consciências que estão em desequilíbrio, elas quando elas estão nesse outro local, nessa outra dimensão onde elas não conseguem ter o que elas têm, elas vêm atrás da gente, tá? E a gente vira o PF, como eu falei antes. Então, não só durante a projeção, mas durante o dia mesmo, você está aqui, estamos aqui circundados de outras consciências. A gente tem que parar de achar assim, só sou eu aqui. Não, tá cheio de gente aqui, sabe? É isso, são pessoas que estão em uma outra dimensão, assim como nós também vamos estar. E aí vai de acordo com o nível evolutivo de cada um. Então há que se ter muito cuidado. Por isso o cuidado com o que pensa, com o que come, com o que vê, com o que entende, com o que assiste. Tudo isso, por quê? Porque essas consciências elas estão aí o tempo todo. E para quem tem o parapsiquismo um pouco mais desenvolvido, se ele não se cuida, ele chega até a adoecer. O adoecimento vem, e é um adoecimento assim que eu digo a nível físico, distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos também. Então muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso de todos, tá? Mas uma grande parte das pessoas que sofrem com alguns distúrbios, alguns processos muito fortes, né, de esquizofrenia, e alguns outros desequilíbrios aí, pode ver que sempre tem alguma influência extrafísica também no quadro, tá? Como diz, tem um pesquisador que é maravilhoso, que se chama Sérgio Felipe de Oliveira. E ele faz um trabalho, ele é um médico psiquiatra e espírita. E ele faz um trabalho belíssimo com a glândula pineal, que é uma glândula que nós temos no centro da cabeça, tá? Que é conectado com o chakra frontal que nós temos, que é o que nos auxilia, né? Com todo esse processo mediúnico, visual também.
Então o Dr. Sérgio, ele faz um trabalho lindo, muito profundo, e ele disse que a maioria dos pacientes que ele atende, uma grande parte dos pacientes que ele atende, são pacientes psiquiátricos, mas que têm uma questão mediúnica, uma questão parapsíquica envolvida, tá? Não desenvolvida, né, no caso. Então, assim, não adianta a gente querer dourar a pílula, achar que não, pode ser, que não, você não é obrigado a desenvolver. Não, mas é o seguinte, a gente tem que entender que são compromissos assumidos, né? Muitas vezes essa carga que a gente acha que carrega, que é injusta, porque não é fácil, no mundo que nós vivemos, não é fácil você ter certas sensibilidades, tá? Não é mesmo. Mas você tem que entender que isso foi algo que você construiu para você, é a sua realidade, foi o que você criou para você, inconscientemente ou não. Então eu assumi o compromisso, quando bom, nessa vida agora que eu vou fazer isso, isso e isso, vou fazer assim. E muitas vezes, pelo que a gente sabe, né, até onde eu sei, muitas vezes a gente quer até fazer mais coisas, mas pessoal, não faça isso tudo não, porque você não vai aguentar, sabe? Porque a gente não tem muita... Por isso o esquecimento. O esquecimento, muitas vezes, é para proteção. Porque você relembrar determinadas coisas em outro momento que você viveu, nem sempre é agradável. As rememorações, muito cuidado quando diz, eu quero abrir o meu frontal, eu quero lembrar de minhas vidas passadas. Cuidado. Eu recomendo cuidado, tá? Atenção. Por quê? Porque tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, essa questão energética, espiritual e tudo mais, tá tudo interligado. O cérebro, a parte física, a parte emocional, como a gente já falou aqui antes. Então, se você adoece um desses corpos, todos os outros vão adoecer. Quando chega no físico, é porque a bagaceira já está feita. Entendeu? Já está no último nível, tipo assim, quando chega no físico. E existem também questões assim, é legal você entender essas coisas, por quê? Porque você já não fica tão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você já não fica tão disponível assim, você começa a ter um controle. No meu caso, quando eu não tinha essa consciência, quando eu não compreendia as coisas que me aconteciam, eu ficava à mercê, né, de quem quiser, tipo assim, use e abuse. As consciências extrafísicas que estão em desequilíbrio, elas usam e abusam mesmo. Elas sugam até o que elas mais conseguem. Então existem sim, por exemplo, quando você percebe que muitas vezes é o que a gente chama de drenado, né? Você vai para ambientes, você se sente fraco, você se sente sem força, né? Nada mais é do que isso, tá? Nesse ambiente que você foi, provavelmente existiam algumas consciências ali que fizeram isso. Mas por quê? Não é porque elas são más, foi porque você permitiu. Por estar inconsciente, você permitiu que acontecesse aquilo. A boa notícia, como eu dei antes, é que a gente pode modificar isso. Quando você tem esse acesso a essas informações, quando você começa a conhecer mais do processo, você começa a se defender melhor, a evitar ataques, porque existem sim ataques, porque nem sempre fomos essa coisinha fofinha, maravilhosa, gente boa que somos agora, tá? Então existem sim consciências de uma outra vida que vieram tomar satisfação, que ainda acham que você ainda é aquela pessoa ali, né? Que você ainda que está naquele momento. Tá joia? E aí você, quando você entende, quando você compreende que existem esses seres, que existem essa possibilidade, então você começa, é você que decide se você quer continuar sendo essa vítima, continuar sendo esse PF para essas consciências ou não, né? Você impõe o limite. Claro que isso não vai, não estou dizendo aqui que nunca mais vai acontecer, não é isso, tá? Às vezes acontece, você não está num bom momento e é permitido, você se permite a vivenciar aquilo ali inconscientemente.
Então, gente, muitas vezes observar, começar a estudar mesmo, sabe? Pesquisa, vai lá, pergunta, volta e observa outras pessoas. Por exemplo, quando eu trabalhava ainda como cuidadora, eu morava, né, com os pacientes e tudo, principalmente lá na Itália, existiam experiências que aconteciam que até no momento assim eu já entendia um pouquinho, mas existiam coisas que se eu não soubesse o que era, eu ia perder a beleza da experiência. Existiam coisas assim que eu ficava, por exemplo, quando a pessoa já estava perto, né, da dessoma, perto de partir, perto de morrer, quando acontecia, ela começava a ficar mais lúcida, começava a ver melhor, começava a ver esse mundo espiritual. E aí elas me perguntavam o que era aquilo, né, porque ela estava vendo aquilo ali. E os seres que estavam ali naquele momento, em alguns momentos, várias vezes eu via a equipe médica, médicos, enfermeiros do plano espiritual, eu tô falando, tá? Então, a coisa mais linda de ver, o amor que eles emanam, as luzes que chegam junto com eles, é algo assim de você que te traz um bem-estar, que te traz uma acalmia, entende? Então, essa é uma das vantagens da gente ter, não é só por curiosidade, é porque isso nos dá um alívio em saber que continua, que eu sou muito mais do que só isso aqui, entende? Percebe isso? Que é muito, quando você consegue compreender isso, te dá uma, tipo assim, ai, não é só isso aqui, sabe? Isso é muito bom. Eu ter a projeção, ela vai te ajudar muito nisso, porque você vai, quando você sai do que você olha, que você vê o teu corpo ali, cara, eu sou mais do que isso, não é não vai ser a morte que vai me parar. Então, e você percebe que a vida, ela é muito mais profunda, ela é muito mais linda, muito mais bela, muito mais grandiosa do que você imaginava. Quer dizer que não é só isso aqui que eu vejo, não, né? Não, não é. Mas de nada adianta o que eu estou falando aqui se você não tiver suas próprias experiências. Você só vai compreender o que eu estou falando quando você experienciar. Então traga essa experiência de uma forma lúcida para a sua vida. E aí você vai entender que a espiritualidade não é algo que está lá, não é algo que é espiritual, né? Muitas vezes as pessoas querem falar alguma coisa que elas sentem, que a ideia delas, aí elas dizem, não, mas eu fui inspirada para dizer, foi alguma consciência que me... Não, pode ser seu também, tá? É tanto que existe a questão do animismo. Muitos médiuns, muitos parapsíquicos que em determinados momentos falam coisas e acham que estão sendo inspirados, que é uma outra consciência. Não, na verdade aquilo ali é dele, tá? É ele que está falando aquilo ali tudo. Quando você percebe, isso é bem interessante, porque você diz, espera aí, então eu também sou sábia, eu também tenho conhecimentos, eu também tenho algo para entregar, né? Eu também tenho esse lado bom. E isso é o legal de tudo, tá? Essa questão, como eu falei antes, né, o teatral de você ver, esquece isso, foge disso, tá? Eu recomendo, assim, eu fugi. Se vocês quiserem continuar, tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, desconfiem. Esses seres que chegam muito brilhoso, muito cheio, eu fico com o pezinho atrás, entendeu? Que é aquela velha história, quando a gente estava comentando aqui no início. Os verdadeiros seres, os verdadeiros Mahatmas, os verdadeiros seres que vieram aqui, por exemplo, para esse planeta, que estão ainda por aqui, alguns, eles são simples. O que chega primeiro é a energia deles, é o campo deles, né, Tati? Tá dando risada aqui, pois é. Então, esses grandes seres, eles não precisam dessa coisa toda estrambofótica de não sei o que, brilhante, esfumaçante, não sei o que.
sabe? Então assim, mas claro que, pronto, vocês já ouviram uma festa de criança, precisa de todos esses, né, de fogos, de balões, de não sei o que, para chamar a atenção da criança. Nós somos crianças ainda. Então, as crianças precisam de fogos de artifício, de balõezinhos, para chamar a atenção delas de alguma forma. Então, começar o processo, esse processo de autoconhecimento, de entender disso tudo, nada mais é do que começar a crescer. A evolução nada mais é do que você sair da infância e começar a entrar na adolescência, pelo menos, né? A gente está começando a sair da infância, é o que tudo indica. Então, pois é, o Caliel colocou aqui, o essencial é invisível aos olhos, entende? Então, é essa simplicidade, é essa pureza, é isso. Eu ouvi algo muito interessante, eu estava assistindo um vídeo aqui de uma moça que eu gosto muito, Andressa Molina se chama, e ela estava falando dessa, que ela, conversando com a entidade lá, um espírito amigo, né, que a acompanha, a sua amparadora, ela falou para ela o seguinte: ó, esse mundo aqui não é para as crianças. E aí ela ficou pensando nisso, como assim não é para as crianças? Sim, não é, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo desequilibrado, gente. As crianças, ela tem essa pureza, a criança, ela é pura, ela não tem toda essa, sabe, essa maldade, essa coisa que a gente adquire, né, com o tempo. Então, você crescer é você entrar em contato com esse seu lado, com essa sua criança, mas com uma responsabilidade de um adulto. Então, ser adulto, realmente, quando eu falo em ser adulto, não é só aumentar a idade e trabalhar e ter... Ai, não, eu sei que eu sou responsável. Não, não é só isso, não. Vai muito mais além. Você está sentado aqui ouvindo essa live, por exemplo, de uma pessoa que você nem conhece, chega aqui falando isso, sabe? Então, é isso, essa troca, isso é amadurecimento. Você já não está perdendo tanto tempo. Claro que nós estamos nesse mundo, então a gente precisa viver aqui também, não dá para ficar só lá, você tem que ter cuidado. Quando você fala em caminho do meio, é isso, é você ter esse entendimento que você precisa estar unindo esses dois mundos dentro de você ao mesmo tempo, né? Você precisa estar aqui, a gente não morreu ainda não, pelo menos que eu saiba. Então, ok, estou por aqui, então tenho que, mas se adequar, sabe? Como? Tendo conhecimento de tudo isso. Ó, pra você ter ideia, para vocês terem uma ideia, essa questão parapsíquica, por exemplo, essa questão espiritual, ela tá tão presente em nossas vidas. Você perceba no seu dia a dia, observe o que acontece em sua volta. Cara, cheguei na frente, fui caminhar, passei por um lugar que eu sempre comecei a me arrepiar do nada. Comecei uns arrepios. Observe, que arrepio é esse? Você se sentiu bem? Você não se sentiu? Então comece a pensar e procurar tirar o medo, né? Porque o medo, ele atrapalha muito todo esse... Por exemplo, quando você está fora do corpo, se você se assusta, qualquer emoção que você tiver muito forte, você volta para o corpo rapidinho. Você é puxado de volta. Quando nós saímos do corpo, a gente tem essa conexão. Tem uma coisa bem interessante aqui de comentar. Quando você sai do corpo, vocês já ouviram falar do tal do cordão prateado, né? Tem gente que fala que é cordão prateado, outros dizem que é cordão, não sei das quantas. É um cordão energético, tá? Esse cordão, o que é que acontece? Ele não é só um cordão, tá? Eles são vários filamentos que saem de todo o teu corpo, do teu corpo energético, ele se conecta, são fios. E aí, quando você vai saindo do corpo da projeção, o que é que acontece? Quando você vai se desligando do físico, esses fios vão se estreitando e formam um só, tá? Então, começa a observar isso. Sim, o Alessandro colocou aqui, o medo é um grande obstáculo, é enorme. Por exemplo, quando você começa a ver nas consciências, né? Quando você começa a enxergar o extrafísico. Claro,
tem momentos que você se assusta mesmo. Eu, não adianta dizer aqui que é só coisa bonita, porque não é não. Tem horas que você realmente se assusta. Mas são coisas que você vai trabalhando isso em você, sabe? Você começa a olhar para isso de uma forma... Então, enfim, existem momentos que você vai sentir esse medo. E tá tudo certo, gente. É experienciar, não é você pegar o chicote, eu preciso ser assim agora, eu tenho que sair do corpo consciente. Não, calma, relaxa. Eu tô desde 2006 estudando projeção astral, tentando projetar lúcida para ver o meu corpo, não sei o que. Soube dessa, querida, nunca, de 2006 até hoje, nunca tive uma projeção assim. Entende? E tá tudo certo, ok. Eu tenho consciência de que aquilo é real para mim. Para mim aquilo é real. É isso que importa, tá? Bom, a água, sal grosso sob a cama, já ouvi dizer, ajuda a energia ambiente e uma frequência. Então, seguinte, a questão existem coisas que nós, como eu estava colocando antes, que a gente ainda precisa aqui nesse mundo aqui, né? Nessa coisa material, nesse universo material, nesse mundo aqui que a gente vive, muitas vezes a gente ainda precisa de determinadas coisas que vão nos auxiliar, né? Que a gente ainda não consegue fazer através somente da nossa consciência. A limpeza do ambiente, por exemplo, se você chega a um nível de conhecimento sobre energia, você consegue fazer essa limpeza sem precisar utilizar nada, tá? Mas ainda existem pessoas que utilizam e tá ok. Então, o sal grosso, ele tem esse poder, né, de limpar, sim. Só que ele faz o seguinte, ele limpa, mas ele não bota nada em troca não, tá? Então tem essa coisa, né? A questão é tudo interno. A questão, o que eu tenho observado em todos esses anos de estudo, de pesquisa, é que a coisa é mais nossa, é dentro da gente. De nada vai adiantar eu colocar água, ou sal grosso, ou seja o que for, a lavanda, e seja... Claro que eu não estou desmerecendo aqui, tá? Essas coisas, elas ajudam, sim. Se você não consegue ainda fazer sozinho, pega o auxílio dessas coisas, das plantas, né? Claro que ajudam, e muito. Mas o que eu estou dizendo aqui é assim, procure não ficar dependente dessas coisas, tá? Entendam que é a questão sua, da sua consciência. Quando eu digo sua, não é o ego não, é a consciência, tá? É o seu ser espiritual. Então, o sal, ele tem isso, né? Ele tira, só que ele não bota nada de volta. E aí você vai ter que tomar um banho com alguma outra coisa, ou botar alguma outra planta para repor aquilo ali, aquela energia. Então, assim, eu prefiro ter cuidado com o que eu assisto dentro da minha casa, com as conversas que eu tenho dentro da minha casa, as músicas que eu escuto dentro da minha casa, do meu ambiente de trabalho, da minha residência, as pessoas que eu permito que entrem na minha vida, nos meus ambientes, nas minhas casas, assim, em cristais, tudo isso. Por quê? Porque nós somos... O Alex colocou aqui, gente, os cristais. Sim, eu tenho cristais, eu tenho pedrinhas aqui comigo, porque eu gosto. Por quê? Porque eu tenho muito esse lado xamânico, muito presente, muito forte. Então, essa conexão com o elemental, ele faz parte do processo também, tá? Existem, na natureza, pronto, uma das coisas que nos ajudam muito na limpeza, um banho. Um simples banho, você consegue limpar o teu campo energético, mas não adianta nada você fazer isso e depois você sai, por exemplo, você tomou esse banho de ervas, não sei o que, quando você sai do banheiro você começa a xingar alguém que está dentro da sua casa, entendeu? Como é uma questão nossa, entende? O Alessandro colocou, penso que tudo é dado na medida certa e no tempo certo. Sim, e muitas vezes a gente já traz isso de outras vidas, né? Essas experiências com pedras e tudo, então são coisas que a gente já conhece, que nos trazem uma sensação
de proteção. Então tá tudo ok. Se você precisa ainda, perfeito. Eu ainda utilizo muitas coisas, né? Embora eu saiba que não seria tão necessário, mas aquilo me dá sabe, o visual, né? O visual, o tato também. A gente ainda precisa disso, né? Porque a gente ainda está nesse, e principalmente nós que temos a questão da ectoplasmia, né? Que nos junta muito com tudo isso, com a questão da natureza. Não precisa forçar, as coisas chegam a ponto para você entender e pronto, para você entender. Até porque se chegar algo para você que você ainda não está preparado, aquilo pode causar mais desequilíbrio do que outra coisa. Então, o cuidado, quando eu falo cuidado com o seu parapsiquismo, nada mais é do que isso também. Porque o que é que acontece? Quando você está um pouco mais lúcido, você não vira tão um PF assim, né? Você não vira tão marionete, você já não é mais tão marionete dessas energias aí que estão passando aí por a gente. Quando você começa a compreender isso, quando você começa a trazer esse poder para si, você começa a organizar esse teu universo, né? É muito interessante, gente. Então, assim, comecem. Se não tiverem começado ainda, comecem, pesquisem, procurem. Eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir desse assunto aqui, tá? O tempo já tá acabando. Incrível como passa rápido. Na verdade, quando dorme, acordamos. Quando acordado, estamos dormindo. É assim, procure acordar, despertar enquanto você está... Não somente quando você está acordado ou vice-versa, né? Então comece a abrir os olhos mesmo para tudo isso, né? É tudo simples, não precisa complicar tanto não, sabe? Não precisa não. Então, mais lucidez para todos nós, que nós consigamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia, que consigamos trazer essa lucidez para a vida de outros também, que sejamos a luz que ilumina esse caminho para nós, para o outro, né? Tá tudo junto e misturado, não tem essa separação toda que a gente imagina que tem. Então que nós possamos ser essa luz, né? Trazer esse acalento, essa compreensão. Fico à disposição de vocês, quiserem saber coisas, manda pergunta no direct, amanhã eu estarei aqui de novo para falar mais um pouco sobre tudo isso. E aí amanhã eu vou contar também um pouco das minhas aventuras, das minhas vivências, relatos, né, de coisas que eu vivi, que eu presenciei, tá? Então não perde não, vem ficar aqui com a gente amanhã também, tá? E na sexta-feira eu vou estar no canal da Priscila como convidada, já tá no meus stories e também deixei lá, tá arquivado lá também, quando vocês acessam a minha página tem lá o card. Então é isso, gente, somos consciência. Não somos o corpo, somos consciência. Somos o corpo com a consciência, né? Mais ou menos assim, a consciência, ela comanda o bichinho de estimação que é o corpo. Então tá, gente, gratidão imensa por estarem aqui comigo mais uma vez. Agradeço profundamente a todos vocês. Obrigado pelo compartilhar, por estarem aqui compartilhando, sabe, passando também o que vocês sentem, o que vocês pensam sobre tudo isso. Cheiro no zóio e a gente se vê até amanhã, viu? Amanhã às 20 horas eu tô por aqui, não esquece não. Tô esperando vocês. Cheiro, gente.